Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos novamente. Meu nome é André Foquesato e aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal, sobre as emoções, os pensamentos, reprogramação da mente e qualquer outro assunto que possa melhorar a nossa qualidade de vida do ponto de vista mental e emocional. No vídeo de hoje eu quero falar sobre algo que afeta milhões de pessoas. Você sente um esgotamento físico, mental, emocional, seja lá qual for? Você dorme, mas já acorda cansado ou cansada? Passa o dia inteiro se arrastando? Existem alguns fatores que podem ser determinantes para esse seu esgotamento. No vídeo de hoje eu vou falar sobre falta de energia e como que você pode fazer para voltar a ter mais disposição, mais ânimo e ter uma vida funcional. Mas antes de começar esse vídeo eu quero te pedir um favor. Aperta o botão do like, não esqueça de se inscrever nesse canal, ativar o sininho para receber notificações. Dessa forma você ajuda esse canal a crescer e também você ajuda outras pessoas a terem acesso a esse conteúdo que pode ser determinante para a vida delas. Falta de atenção, raciocínio lento ou confuso, problemas de memória, desânimo, cansaço, preguiça, problemas para dormir, problemas no trabalho, problemas de relacionamento. Tudo isso pode ser um indicativo que você está tendo um esgotamento da sua energia. Como que anda a sua energia? Você sente que tem energia para fazer tudo o que você precisa e ir em direção aos seus objetivos? Ou você se sente esgotado, sem ânimo de fazer nada, não consegue nem fazer as coisas básicas do dia a dia? Dorme, já acorda moído. Se você tem esse problema, você não está sozinho porque milhões de pessoas passam por isso. E basicamente quer dizer apenas uma coisa: você está esgotando o seu tanque de energia muito mais do que está repondo. Ou pior ainda, o seu tanque de energia tem furos e você não vence reabastecer a sua energia. É só pensar num carro. Todo mundo sabe que para um carro andar precisa colocar combustível no tanque. E se esse tanque está furado, você não vai vencer, você vai ter que ficar abastecendo o tempo todo. Pior ainda, se você coloca combustível errado no tanque, o seu carro vai começar a falhar e dar uma série de problemas no motor. Então, o primeiro ponto que você precisa entender é que existem 4 tipos de energia. Sabia disso? Você sabe quais são os 4 tipos de energia? A energia número 1 é a energia física, a energia que seu corpo precisa para ele desempenhar todas as funções que ele faz todos os dias. Energia número 2, mental. Seu cérebro é um dos órgãos que mais consome energia do corpo. Ele precisa de energia para você ter clareza de pensamento, tomar decisões e também comandar todo o organismo. E a terceira energia, energia emocional. As nossas emoções, elas podem nos esgotar ou colocar a gente muito para cima. Então precisa saber como lidar com isso. E a quarta energia, você sabe qual que é? A quarta energia eu vou falar no final do vídeo. Comenta aqui qual que você acha que é, que eu vou falar no final porque ela é a mais importante de todas, beleza? Então, para que você entenda o problema que você está vivendo da falta de energia, eu vou dar um exemplo muito básico aqui de um carro. Todo mundo sabe que para um carro andar ele precisa ter combustível no tanque. E mais do que isso, ter o combustível correto. Se você tem um carro que é movido a gasolina ou álcool, se você coloca diesel, vai acabar com esse carro. E talvez ele até ande, mas ele não vai andar por muito tempo ou vai andar falhando e vai ter um monte de problema. Então isso é o primeiro ponto da nossa energia, a energia física. Você precisa abastecer o seu carro corretamente, o seu organismo, o seu corpo. Muitas pessoas não cuidam do corpo como deveriam. Come qualquer tipo de porcaria, não dorme adequadamente, não se exercita. Tudo isso vai drenando a nossa energia. Você precisa identificar quais são os alimentos que tiram a sua energia. Existem alimentos que deixam a gente mais para baixo. Por exemplo, você vai num restaurante e come um prato gigante de feijoada. Aquilo ali dá até sono depois. Por que dá sono? Porque toda a energia vai para o estômago para poder fazer a digestão. E aí você começa a ficar com sono. Tem alimentos que consomem muito a sua energia. Então você precisa identificar esse alimento aqui, toda vez que eu como eu fico cansado, eu fico para baixo. Tem gente que tem enxaqueca alimentar e não sabe. Come algumas coisas e daqui a pouco tem enxaqueca.
Você precisa conhecer o seu corpo, porque cada um é diferente. Então é igual um carro. Se o carro funciona com gasolina e com álcool, você não vai colocar diesel nele, porque talvez ele nem ande, ou se andar, vai andar falhando e com o tempo vai destruir o motor. Então a nossa energia física, ela depende dos alimentos que a gente consome e da nossa postura, dos nossos exercícios. Curiosamente, quanto mais você dorme, quanto mais você fica na inércia, quanto mais você fica parado, mais o seu corpo fica cansado. Eu acho que tem a ver com a lei de Newton. O corpo que está em repouso quer permanecer em repouso. E um corpo que está em movimento quer permanecer em movimento. Existe uma conexão entre o cérebro e o corpo que, dependendo da posição que a gente está, ele influencia na forma como a gente se sente. Por exemplo, se você quer ficar mal, depressivo, muito triste, a melhor coisa que você tem que fazer é ficar assim, ó. Olhar para baixo, mudar o tom de voz, ficar triste. Quanto mais você vai ficando assim, mais você vai entrando nisso, mais pensamentos ruins vêm e mais você vai definhando. Sua energia vai se esgotando. Então existe uma conexão entre o cérebro e o corpo que faz a gente mudar o nosso estado. Como que você faz para mudar a sua energia física? Você precisa entrar em movimento. Lembra da lei de Newton? Um corpo que está parado, ele quer permanecer parado. É a lei da inércia. Um corpo que está em movimento quer continuar em movimento. Então, inicialmente, você precisa fazer um esforço muito grande para se mexer, sair do lugar. Você está cansado? Tudo bem que você está cansado. Então, o que você faz? Você pode dar uns pulinhos assim, ó, toda manhã. Ter uma rotina matinal para mudar a energia física. Se você começa a dar uns pulinhos, respirar profundamente, você pode também dar tapas no seu corpo, porque isso vai ativando os seus nervos, vai mudando a energia do seu corpo. Se você fizer polichinelo, não tem como, o seu corpo ele muda a energia física. E, obviamente, escolher alimentos que vão te ajudar. Alimentos de verdade, frutas, verduras, comidas normais. Se você fica comendo um monte de porcaria, tudo isso aí vai intoxicando o seu corpo e ele tem que gastar a energia física dele para processar esse tipo de lixo, que não é comida, né? Para o seu organismo é um lixo. Então o primeiro ponto é energia física. Pensa no tanque de combustível do seu carro. Precisa ter o combustível certo para o seu organismo funcionar da forma certa. Segundo tipo de energia é energia mental. O nosso cérebro ele tem uma atividade elétrica intensa e isso demanda consumo de energia. Inclusive o cérebro é um dos órgãos que mais consome energia do nosso corpo. Então, a gente tem milhares de pensamentos por dia e cada pensamento dispara vários pulsos elétricos no nosso cérebro. Para a gente movimentar o nosso corpo, a gente precisa de impulsos elétricos do cérebro. Quando você fica preso em pensamentos que não geram nenhum valor para a sua vida, como preocupação, como as coisas que nem aconteceram que você fica pensando, brigas, coisas que você deveria ter falado e não falou, coisas do passado, você está processando informações, usando o seu cérebro com coisas que não têm nenhum valor, que não geram nenhum resultado na sua vida. E isso representa um consumo de energia desnecessário. Pessoas que pensam demais, elas acabam tendo um esgotamento mental. Pensa muito além do que deveria, com coisas que não tem nada a ver, e aí vai drenando energia. Então, usando o mesmo exemplo do carro, o nosso cérebro é como se fosse toda a parte elétrica do carro, que precisa de uma bateria sustentando isso. A gente precisa ter um farol para andar na escuridão e ter clareza de por onde a gente está indo. Imagina um carro andando à noite sem farol. É a mesma coisa de uma pessoa que não tem clareza, pensamento confuso, não sabe para onde está indo. Então a gente precisa ter energia para o nosso cérebro funcionar corretamente, energia mental. Quanto mais você fica pensando, pensando demais, se preocupando, mais essa energia vai se esgotando. Terceira energia é energia emocional. As nossas emoções, elas podem ser explosivas, no sentido de alegria, felicidade. A gente pode ficar radiante e toda essa energia contagia o ambiente, as pessoas também entram nessa energia e todo mundo fica animado no ambiente.
Ou pode ser uma emoção muito para baixo, uma emoção negativa que vai esgotando a gente. Então, emoções de culpa, de medo, de ansiedade, elas vão drenando a sua energia emocional, você vai ficando esgotado. Pessoas que têm problemas de relacionamento, pessoas que têm problemas com o passado, né, se culpam ou culpam alguém, precisa perdoar que não está perdoando, tudo isso representa um buraco no seu tanque de energia. Sua energia está se esvaziando por esses furos emocionais e você não tem o hábito de repor. E aí você vai chegando num esgotamento. Então, fazendo analogia com o carro, as nossas emoções, a nossa energia emocional é como se fossem as rodas do carro. Se você trava os freios, puxa o freio de mão, você pode acelerar o quanto for. O pneu vai começar a fritar, desgastar muito ali o pneu e você não sai do lugar. Isso são emoções bloqueadas dentro de você, como se fosse o freio de mão puxado. Ou ainda, você está com um pneu murcho, você não consegue andar da mesma forma na estrada. Ou o pneu muito careca, né? Quando você tem um pneu muito careca, quando você começar a colocar velocidade, você pode colidir, deslizar. Por quê? Porque não tem as emoções adequadas. Não tem o freio de mão solto, não tem um pneu para dar aderência, ou ainda você põe muita pressão no pneu e aí esse pneu explode. Então as nossas emoções, elas precisam ter a pressão adequada para cada condição. Se você está na estrada, você precisa de tempos em tempos verificar o pneu. Se não está careca, se não tem pressão de menos, se não tem pressão de mais. Você não vai andar com o freio de mão puxado. Então as nossas emoções é como se fossem as rodas do carro. Se você está travado emocionalmente, isso vai consumir demais a sua energia e você não sai do lugar. Ou se você coloca muita pressão, corre o risco de estourar esses pneus e também você não vai sair do lugar. Então precisa identificar as emoções que estão consumindo a sua energia, que estão drenando você e te deixando muito para baixo, beleza? E a quarta energia, que eu considero a mais importante de todas, eu não sei se você acertou ou não, é a energia espiritual, é a nossa conexão com Deus. Infelizmente, essa energia espiritual é a última que as pessoas recorrem. As pessoas vão para um esgotamento físico, esgotamento mental, esgotamento emocional, e quando já não resta mais nada, elas vão buscar uma conexão com Deus para que Ele restabeleça todas as outras. Então, a nossa energia espiritual tem muito a ver com a nossa conexão com Deus. Pode ser que a sua energia espiritual não seja com Jesus e com Deus, você não seja cristão. Então você está conectado com outro tipo de energia. Algo além de você, uma energia maior. Cada um vai ter a sua. A minha é Jesus e é Deus. Então eu tenho buscado essa fonte de conexão, né, que é uma fonte de 440 volts, diferente de uma tomadinha, que vai te recarregar, vai te dar energia. Quando você não busca, né, uma energia além de você, você fica perdido. Então, usando o exemplo do carro, eu considero que a nossa conexão espiritual é como um GPS. Imagina você num lugar que você não conhece, que você está perdido, sem o GPS. Quando você tem um GPS, você tem uma direção. E muitas vezes você está querendo ir por um caminho e o GPS fala assim, não vai por aqui porque teve um acidente ali e você vai ter problema. Ou você está num lugar perigoso, onde você vai passar por uma comunidade dominada pelo crime. E aí você põe aqui, eu quero ir para lá, de qualquer jeito quero ir para lá. E o GPS, que é a sua conexão com Deus, está falando, não vá por aí. O caminho é esse aqui, porque aqui você vai ter um caminho muito melhor. Por mais que pareça mais longo, mas vai ser mais seguro. Então, a energia espiritual é fundamental, porque ela restaura a sua parte física, a sua parte mental e a sua parte emocional. Muitas vezes você está bem fisicamente, bem emocionalmente, bem mentalmente, mas você não tem essa. E aí você fica perdido. Muitas vezes você não tem rumo. Você está ali, está bem aparentemente, mas não tem um rumo. E eventualmente começa a gastar essas outras energias. Então existem essas 4 fontes de energia: física, mental, emocional e espiritual.
a gente precisa identificar como que está a nossa vida em cada uma dessas áreas. Tem furos no seu tanque de energia, sua energia está sendo drenada, você precisa identificar e tampar esse furo. Por quê? Por que é importante você identificar por onde sua energia está sendo drenada? Porque senão você vai ter sérios problemas. Você pode ter depressão, você pode ter estafa mental, você pode ter burnout, que é quando a pessoa... Burnout, a palavra burnout já diz isso, esgotamento. É quando queima toda a energia. Imagina um palito de fósforo queimando. Ele vai queimar até não ter mais nada para queimar. Isso é o burnout. Você tem um esgotamento total da sua energia e aí você não tem mais de onde tirar. Faz sentido para você esse exemplo que eu dei aqui dos 4 tipos de energia? Energia física, mental, emocional e espiritual? Sim ou não? Comenta aqui embaixo o que você achou. E eu quero deixar aqui um exercício que pode mudar a sua vida. Como que funciona esse exercício? Pega um pedaço de papel e uma caneta e lista 50 itens que estão consumindo a sua energia. Esse exercício é poderoso. Talvez você vai pensar assim, 50 é muita coisa, mas quando você começar a escrever, você vai ver que tem muita coisa consumindo a sua energia. São problemas com parentes, problemas do passado que você fica pensando muito, dívidas, preocupações, medo, ansiedade. Às vezes é uma bobeira da sua casa que você não está resolvendo, um problema no encanamento, um problema no carro, uma prestação que você não está conseguindo pagar. Faz uma lista de 50 itens que estão consumindo a sua energia. E aí depois que você identificar esses 50 itens, pensando que cada um deles são furos no seu tanque de combustível, você vai listar 20% deles que são os maiores furos, que são rombos, que estão drenando muito sua energia. São aqueles problemas que mais te consomem. Às vezes não vai ser uma coisa muito importante, vai ser uma bobeira, o telhado da casa que está quebrado você não resolve. Resolva, dê um jeito de resolver isso para você ficar em paz. Não fique procrastinando. Esses dias eu assisti um filme onde estava tudo dando errado na vida de um treinador de futebol americano e um dos problemas é que tinha um cheiro de carniça na casa dele que ele não achava onde era. Todo dia ele chegava e era na cozinha. Ele sentia aquele cheiro, mas procurou ali meio sem vontade, superficialmente, não achava onde estava o problema. Aí depois que ele falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou resolver isso. Arregaçou as mangas e falou assim, eu não vou parar enquanto eu não descobrir de onde vem esse cheiro. Aí ele descobriu que era um rato morto que estava lá num lugar bem escondido, que ele conseguiu identificar e resolver o problema. Então, às vezes tem uma coisinha ali que está toda hora te atormentando, você precisa resolver, porque isso está consumindo sua energia. Lista, faz assim, 5 blocos, 4 blocos. Energia física, o que você está fazendo com o seu corpo ou não está fazendo que está deixando você sem energia. Lembra da lei de Newton. Um corpo que está parado, ele quer continuar parado. Então, se você é uma pessoa que não faz nada, não se movimenta, não faz exercício, você vai ter mais e mais preguiça. Você vai ser uma pessoa que não é ativa. Mas à medida que você forçar, sair da inércia, o seu corpo vai começar a entrar em movimento e não vai querer parar mais. Isso vai mexer com toda a química do seu organismo, vai mexer com seus hormônios, vai te dar um ânimo. Você vai ter energia física. Depois, energia mental. Lista lá no papel quais são os pensamentos que mais consomem a sua energia. Você precisa identificar isso. Quando você tira da sua mente, põe para o papel, só de fazer isso você já está tirando esse consumo de energia. Então faça uma lista dos pensamentos que você tem que te incomodam muito e dê um jeito de resolver. Por que você tem esses pensamentos? Terceiro, faça uma lista das coisas, das emoções que estão consumindo a sua energia. Medo, ansiedade, medo do futuro, problemas de relacionamento no casamento, no namoro, sei lá no que, problema com o pai, com a mãe, mágoa, fica lembrando de coisas do passado. Faz uma lista, resolva. E por último, faz uma lista da sua conexão espiritual, do seu campo espiritual. O que você precisa fazer para se conectar com o Criador? O que você precisa fazer para se conectar com algo além de você?
vai ser o seu GPS, a sua bússola. Muitas vezes você está querendo ir por um caminho e se você tiver o GPS, ele vai te falar, não é por aí. Ali teve um acidente, você vai perder muito tempo. Vai por aqui. Então é muito importante fazer esse exercício. Pega o papel, faz essa lista para cada área da sua vida. Física, mental, emocional e espiritual. Comenta aqui para mim o que você achou desse vídeo, se você conseguiu identificar onde a sua energia é mais drenada, onde você fica perdendo mais tempo e energia na sua vida. E não esqueça de resolver esse problema. Quanto mais você procrastina para resolver um problema, mais caro fica a conta. Eu já fiz aqui um vídeo sobre procrastinação, vou deixar aqui no card para você ver, onde eu dou esse exemplo. Se você demora muito para resolver, a conta vai ficando cada vez mais cara, igual uns juros de cartão de crédito. Então faz essa listinha, identifica os problemas, pega quais são os maiores, os mais importantes e resolva. Se você fizer essa lista, identificar os problemas e resolvê-los, a sua vida pode ser transformada completamente, beleza? Não esqueça de apertar o botão do like, se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo.